Bom, boa noite a todos, né? Vamos iniciar aqui mais uma aula da disciplina que é a 481, na modalidade de não presencial, na forma não presencial. Aula anterior a gente falou sobre seletividade, sobre retenção, sobre os aspectos teóricos gerais envolvidos na retenção cromatográfica e encerramos, né, discutindo que não é apenas a retenção que vai influir na separação dos picos. A gente tem que considerar também a dispersão das bandas cromatográficas, que vai depender da propriedade que a gente chama de eficiência. Quanto mais eficiente um sistema cromatográfico, menos ele alarga as bandas, menos ele dispersa as bandas cromatográficas. Ou seja, para a gente otimizar uma separação cromatográfica, além de maximizar a seletividade entre picos adjacentes, entre picos dos vizinhos, a gente também tem que maximizar a eficiência. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar providências para que a gente tenha o mínimo possível de alargamento de banda cromatográfica, para não ocorrer uma situação como essa aqui, onde a gente até tem seletividade, ou seja, diferenças de tempo de retenção, mas acaba não tendo resolução, porque não tem eficiência. Bom, como a gente faz isso, né? Para a gente saber como a gente otimiza a eficiência em um sistema cromatográfico, na prática, o que a gente tem que fazer para quando a gente tem que minimizar a dispersão dos picos, a gente tem que olhar para os modelos teóricos que explicam o que leva a essa dispersão. Bom, o modelo teórico básico da dispersão, chamado modelo dos pratos teóricos, é bem antigo, né? Ele foi proposto inicialmente pelo Martin na década de 40. Ele foi tem sido modificado, principalmente porque ele era um modelo de, como vocês vão ver, um modelo tanto simplista, né? Ele supunha que as colunas eram estágios, uma série de estágios discretos de distribuição, etc, etc, e não é isso, né? As colunas cromatográficas não têm estágios discretos, estágios isolados de separação verdadeiros, ela é contínua, né? A separação não é contínua. Porém, o sistema de pratos teóricos, o esquema de pratos teóricos é o melhor para a gente entender o processo. Bom, o que o Martin supôs, né, para modelar a retenção cromatográfica? Ele supõe que a coluna cromatográfica podia ser modelada como uma série de estágios hipotéticos e separados, onde vai ocorrer o equilíbrio entre o analito, a fase estacionária e a fase móvel. Então, o que seria isso aí? Bom, ele imaginou que a coluna cromatográfica poderia ser explicada da mesma comportamento dela, poderia ser explicada da mesma forma como se ela fosse um sistema onde você tinha um monte de estágios separados, por exemplo, frascos isolados contendo pequenas porções idênticas em cada frasco de fase móvel e de fase estacionária, frascos esses que estão interconectados. Você introduz a amostra no primeiro frasco, os analitos se distribuem entre as duas fases, aí você pega a fase superior desse frasco, transfere para o outro e introduz nesse primeiro frasco uma nova porção da fase superior, que seria, mimetizaria a fase móvel, o analito contido na porção que você transferiu para cá, os analitos iriam se distribuir entre as duas fases, os analitos que ficaram aqui iriam se distribuir entre as duas fases e esse jogo iria prosseguir indefinidamente. Bom, o que ele supôs, o que ele modelou, demonstrou, né, é que você poderia supor que a coluna cromatográfica se comportava como se fosse um sisteminha desse, um monte de estágios discretos separados onde ocorre equilíbrio entre os diversos constituintes da sua amostra, fase estacionária, fase móvel, e que o processo de separação é um processo descontínuo, de várias transferências discretas, né, de fase móvel de um estágio para outro. Ele percebeu, né,
isso aí era algo até fácil de se imaginar teoricamente, que a dispersão dos analitos por esse sistema, a forma como os analitos se espalham aqui entre os pratos, eles vão se dispersando entre os pratos durante a eluição, vai depender do número de estágios. Quanto mais estágios discretos de equilíbrio, fase imóvel, fase estacionária, o equilíbrio dos análises entre essas duas fases existirem, mantidos os volumes totais de fase imóvel, fase estacionária, menos os analitos vão se espalhar entre os frasquinhos durante o processo de eluição, durante o processo de transferência. Ele chamou esses estágios teóricos, esses estágios virtuais de equilíbrio, fase imóvel, fase estacionária e uma coluna, de pratos teóricos. Depois a gente vai discutir de onde vem esse termo pratos teóricos. A relação que existe entre a largura de base de um pico cromatográfico, ou seja, a dispersão da banda cromatográfica após a separação, e o número de estágios discretos de separação, número de pratos teóricos que existe na coluna, é dado por essa equaçãozinha aqui. O número de pratos teóricos em uma coluna cromatográfica é igual a 16, tempo de retenção do analito, largura de base, dividido pela largura de base, ao quadrado. Bom, o que essa expressão diz para a gente? Quanto maior o número de estágios de equilíbrio analito entre fase imóvel e fase estacionária que existirem na coluna, mantido o tempo de retenção, menor a largura de base. Ou seja, se você mantiver o tempo de retenção, mantiver a largura de base e aumentar o tempo de retenção, mais pratos teóricos. Mantiver o tempo de retenção, diminuir a largura de base, mais pratos teóricos. Ou seja, a coluna, quanto mais estágios de equilíbrio, quanto mais pratos teóricos, mais eficiente. É possível a gente calcular o número de pratos teóricos em uma coluna através da largura de base e tempo de retenção dos picos. Bom, como a gente disse, o objetivo final de qualquer procedimento cromatográfico é separar tão completamente quanto possível os constituintes de uma mistura. Resolução inadequada decorre de separação ruim, sobreposição parcial de picos, que a gente chama de coeluição. Isso leva a inexatidão e imprecisão na medida da área. Resolução adequada se tem a chamada separação linha de base. A diferença entre os tempos de retenção dos picos é muito maior que as suas larguras de base. Então você tem erros e imprecisão na integração minimizados. Então, a separação completa e efetiva depende simultaneamente da diferença de retenção e da largura de base dos picos. O parâmetro numérico que quantifica, que mede a resolução, é chamado de resolução. Ele expressa a separação efetiva entre dois picos adjacentes. Então, resolução é igual a definição do termo resolução é igual a 2 vezes diferença da largura de base isso vale para um par de picos adjacentes, tempo de retenção do maior menos o menor, dividido pela largura de base do pico 1 mais a largura de base do pico 2. Da onde que vem essa expressão aqui? Bom, isso aqui é igual a delta tempo de retenção dos picos, a diferença do tempo de retenção, dividido pela largura de base média dos picos. Bom, largura de base média de dois picos é a largura do pico 1 mais largura do pico 2 dividido por 2. Ou seja, daqui que veio esse 2 da expressão. Resolução nada mais é um número que diz quantas larguras de base médias separam os máximos dos picos de um par de pico adjacente. Resolução adequada
tem que ser no mínimo de 1,5 a 1,25. Então, se a resolução for pelo menos 1,25, 1,5 unidades, você já tem esses picos separados aqui na linha de base, você já pode integrar eles, ou seja, medir a área de cada um deles separadamente com erros mínimos e também medir os tempos de retenção deles de forma bastante precisa, bastante exata. Resolução 1 quer dizer os máximos dos picos são separados por aproximadamente uma vez a largura de base média deles. Lembrando que na definição de largura de base é 4 sigma, 4 vezes o desvio padrão. Então a gente tem, além da largura de base, uma pequena porção do analito que sai antes e uma pequena porção que sai depois, além da largura de base, ou seja, uma resolução de 1, uma separação só de uma largura de base, não é suficiente para ter resolução completa. Vai ter um pouco de sobreposição, um pouco de coeluição dos picos cromatográficos. Resoluções menores que 1, 0,75, 0,25, vão levar a picos cada vez mais sobrepostos. A gente está falando de pares de picos adjacentes. Erros cada vez maiores de integração. Aqui é impossível você fazer qualquer análise quantitativa. Você percebe que são dois picos adjacentes, mal separados. Tempo de retenção máximo aqui, ele começa a ficar deformado o registro, porque é a soma de sinais, e praticamente impossível medir separadamente a área de um pico e a área de outro, a área devido à banda de um analito é de outro. Resolução de 0,5 começa a ficar tão perigosa a coisa que se você vê isso aqui num cromatograma, você não sabe se é um pico deformado ou se são dois picos coeluindo. Quer dizer, nosso objetivo é maximizar a resolução, pelo menos daquilo que você quer medir no cromatograma e dos seus vizinhos. Como assim? Você não quer separar tudo? Na prática, na vida real, quase nunca você quer separar todos os picos de um cromatograma. Na vida real, na maior parte dos casos, você está interessado em 1, 2, 3 analitos, no máximo 90% das análises se referem a 5, no máximo, espécies constituintes da sua mistura. Então você tem que separar pelo menos o analito que você deseja do seu vizinho anterior, do seu vizinho posterior. A resolução entre esse analito e o vizinho de trás e o vizinho da frente tem que ser pelo menos 1,25, 1,5. Como você consegue isso? Você consegue maximizando diferença de tempo de retenção, ou seja, seletividade, e maximizando eficiência, número de patos teóricos, minimizando a largura. Existe uma relação entre resolução, número de pratos, seletividade e retenção. Essa equaçãozinha aqui, eu não vou mostrar de onde ela veio, né? A dedução dela é um tanto quanto complicada, né? Ela mostra como que a gente consegue relacionar resolução, seletividade de um par de picos, resolução de um par de picos, seletividade desses dois analitos, ou seja, seletividade, lembre-se, é a razão entre seus tempos de retenção ajustados, é a diferença de retenção, número de pratos teóricos, ou seja, eficiência da coluna cromatográfica, quanto ela consegue reter sem dispersar, sem alargar, e acaba aparecendo também a retenção do analito. Retenção do analito mais retido, aqui no caso. Então, a resolução depende de todos esses fatores. Não dá para a gente fazer um gráfico, seria uma hipersuperfície, um hipercubo, né? Um gráfico de resolução em função de eficiência, de número de pratos, de seletividade, de retenção dos analitos, mas dá para a gente fixar um desses parâmetros e traçar a superfície, resolução em função dos outros dois, para ver o comportamento. Aqui, essas superfícies aqui são gráficos mostrando a dependência da resolução de um par de picos com eficiência de 2.500 pratos e com eficiência de 10.000 pratos de uma coluna. Então, a gente vê aqui, né, que a resolução ela depende claramente, fortemente da seletividade, da diferença de tempo de retenção. Isso é óbvio, né? Então, a parte de seletividade 1, quer dizer, tempos de retenção iguais, né, vai
aumentando, a resolução vai aumentando até valores aqui, lembrando aqui que esperamos 1,25, 1,5 para regiões aqui onde a gente tem resolução aceitável. Num sistema com mais pratos teóricos, você não precisa de uma seletividade tão grande, né, para ter uma resolução aceitável. Num sistema com 10 mil pratos teóricos, basta aqui uma seletividade aqui de 1,1 unidades que a gente já tem resolução. Num sistema com só 2.500 pratos teóricos, a gente já precisa de 1,2, 1,3 de seletividade. Ou seja, não adianta apenas ter retenções diferentes, a gente tem que ter também eficiência, picos que não se dispersam, um sistema que não alargue muito os picos cromatográficos. Bom, isso aqui vai depender também do fator de retenção, ou seja, da retenção dos picos. Se você tiver a mesma seletividade, mesma resolução e for ajustando as condições para o cromatograma ficar cada vez mais lento, ou seja, todos os picos ficarem cada vez mais retidos, você vai aumentando a resolução, com certeza. Só que isso é inteligente como estratégia de otimização? Não, isso aqui não é uma estratégia inteligente de otimização. Por quê? O que vai acontecer se você partir do pressuposto que você vai tentar otimizar a separação aumentando a retenção, tentando fazer todos os seus análises ficar mais retidos? Olha, não vou me preocupar com o número de prato, porcaria nenhuma, nem com seletividade. Basta eu aumentando a retenção, ajustando condições para o cromatograma demorar cada vez mais, que uma hora eu vou ter resolução. O problema aí é prático, né? Você não tem a vida inteira para fazer uma separação cromatográfica. Você tem um tempo determinado para fazer isso. Você não pode ficar 10 dias, 20 dias fazendo uma separação. Além do que, quanto mais tempo o analito passa dentro da coluna, mais ele se espalha. E independente então deles serem separados, um determinado par de pico, eventualmente você não vai nem ver eles, porque eles se espalharam tanto pela coluna, os picos vão sair tão baixos, tão alargados, que você nem os distingue da linha de base. Então, a gente tem que, para otimizar a resolução, otimizar eficiência, número de pratos e seletividade. Isso é algo que a gente vai discutir mais para frente, como a gente otimiza cada um deles. Bom, resumo. Quanto a mecanismos de separação que afetam a seletividade. Se eu tiver um determinado problema analítico, eu vou ter que selecionar determinada modalidade de cromatografia e dentro daquela modalidade de cromatografia determinado conjunto de condições, tipo de fase móvel, de fase estacionária, para realizar a separação. Para selecionar a técnica adequada para fazer determinada separação, o que eu vou considerar? Polaridade dos analíticos, solubilidade em água e solventes orgânicos e massa molar. Se eu tiver espécies de alta massa molar, essa escala aqui, massa molecular aqui está logarítmica, né? Eu vou ter macromoléculas. Nesse caso, eu só vou poder ter cromatografia por exclusão, usar um mecanismo de exclusão. Para massas menores, massas molares menores, eu vou poder usar tanto cromatografia líquida quanto gasosa por partição, adsorção ou troca iônica. Se os seus compostos forem hidrofóbicos, insolúveis em água, com certeza o mecanismo de separação vai ser partição ou adsorção. Quanto mais hidrofílico, ou seja, mais polar, mais solúvel em água for seu composto, eventualmente até iônico, mais provavelmente mecanismos como partição e troca iônica, seja no caso adsorção e partição tanto gasosa quanto líquida, de troca iônica só em cromatografia líquida, então você vai indo aqui, pode ser gasosa e líquida, aqui pode ser só líquida, né? Aqui com certeza só cromatografia líquida, né? Esses mecanismos vão sendo favorecidos e fases estacionárias normais e técnicas que os possibilitem também. Bom, finalmente, né? Quando a gente fala de teoria básica, a gente tem que considerar as coisas quando as coisas começam a fugir um pouco da teoria. Se tudo correu de forma
adequada, sem problemas, sem nenhum desvio de linearidade, sem nenhuma... tudo perfeito, todos os seus picos no cromatograma vão ser perfeitamente simétricos, gaussianos. Bom, sabe quando isso vai acontecer? Isso nunca vai acontecer. Dificilmente todos os picos em um cromatograma vão ser perfeitamente simétricos, gaussianos, bonitinhos. Você sempre vai observar picos com certa assimetria. Por quê? Vários motivos levam a isso. Por exemplo, no caso de cromatografia líquida, se você está usando cromatografia líquido-líquido, onde o mecanismo de separação é partição, sempre vão haver superfícies expostas, tanto do suporte da fase estacionária, quanto de tubo de coluna, e uma série de outras superfícies que vão contribuir com retenção por adsorção. Você vai ter dois mecanismos simultâneos de retenção e isso leva a deformações no pico cromatográfico. Você tem volumes mortos no início, no final da coluna, no injetor, no detector, nas conexões. Tudo isso leva a deformações no pico cromatográfico. Então, geralmente, os picos cromatográficos na vida real, eles têm cauda. Eles são deformados dessa maneira. Eles são mais bonitinhos aqui na primeira metade e depois eles têm o que a gente chama de cauda. Quanto maior essa cauda, maior essa deformação, menos confiável é a integração desses picos, menos fácil é você ter a separação. Então o ideal, é óbvio, né, é você tentar trabalhar para que o pico seja o mais simétrico possível. A gente tem que medir a assimetria do pico cromatográfico. Existem duas formas da gente medir a simetria, dois parâmetros que medem a simetria. O mais usado é chamado assimetria a 10% da altura. Como que a gente mede? Determina a altura do pico cromatográfico, a altura H do pico cromatográfico. 10% dessa altura a gente traça aqui, marca, traça essa linha, determina o valor do setor que vai do cruzamento aqui da sinal do pico até a metade, a 10% da altura, e esse outro trecho da metade até 10% da altura, até ponto aqui 10% da altura onde ele encerra. Se o pico for simétrico, esses segmentos B e A são iguais. Quanto mais cauda tiver o pico, maior vai ser o B em relação ao A, maior o fator de simetria 10%. E existe também um parâmetro igualzinho chamado Tailing Factor, TF, que é medido a 5% da altura e é definido por essa equaçãozinha. É esse trecho mais esse trecho dividido por 2 vezes esse trecho. Obviamente, se isso for igual a isso, TF igual a 1. Quanto maior B em relação a A, isso aqui é medido a 5% da altura, mais TF se desvia de 1. Bom, por que tem esses dois parâmetros? Na verdade, esse TF aqui foram fabricantes de colunas cromatográficas que começaram a usar esse parâmetro para vender as colunas deles. Então eles colocavam lá no catálogo, no anúncio deles, cromatogramas com compostos tipicamente difíceis, né? Compostos muito polares, com grande número de hidroxilas, aminas, que são tipicamente compostos que dão caudas. Por quê? Porque eles absorvem fortemente em qualquer superfície que sobrou lá no seu cromatograma, no seu sistema cromatográfico. E eles calculavam a simetria do pico por esse parâmetro. Se você pegar o mesmo pico e calcular a simetria pelo fator que é recomendado, a simetria 10% por esse parâmetro, numericamente esse parâmetro aqui é menor. É mais ou menos o mesmo truque que o pessoal de vendas faz quando quer vender algo à prestação. É apenas R$1 por dia. Se você fizer as contas, são R$360 por mês. Apenas R$3 por dia, tá? Mais R$1.000 por ano a despesa. Então é um truque para parecer, para a simetria, né, o valor parecer menos impressionante e a coluna do cara não parecer tão ruim. Mas na verdade, o fator oficial para medir a simetria num pico é esse. O ideal é que a simetria, obviamente, seja 1, mas valores entre 0,9 e 1,2, pelo menos segundo nos protocolos de validação de métodos cromatográficos da Anvisa, são considerados aceitáveis. Até 1,6 para HPLC. Mais que isso, o pico está tão deformado que tem algum problema e você tem que verificar. Então, resumindo a teoria até aqui, a gente tem que ter resolução.
resolução depende de diferença de retenção e minimização da dispersão, maximização da eficiência. Para a gente ter separação, então a gente tem que otimizar esses dois parâmetros. E é isso que a gente vai passar a discutir a partir de agora. Como a gente obtém a maior resolução possível entre dois analitos? O que a gente tem que fazer na prática em vista da teoria básica? Então, eu vou otimizar uma separação cromatográfica. Tem que ter resolução, pelo menos daquele pico que nos interessa quantificar, seu vizinho anterior, seu vizinho posterior. Tem um monte de coisas que você pode mexer no seu sistema cromatográfico, um monte de parâmetros da sua separação cromatográfica que você pode ajustar. Quais você vai mexer, quais você vai ajustar e como para conseguir essa separação na prática. Tanto para cromatografia líquida, gasosa, planar, eletroforese, seja lá o que for. Bom, para ter a maior resolução possível, você tem que maximizar a diferença dos tempos de retenção ao mesmo tempo que minimiza a largura dos picos cromatográficos. Maximizar a diferença envolve mexer na retenção, na seletividade, quando falamos de retenção de dois picos. Minimizar a largura significa maximizar a eficiência. Bom, como a gente já falou, né, qualquer técnica cromatográfica, a resolução ela é governada por essa equaçãozinha, onde entra seletividade e eficiência. E, em consequência, a resolução, a separação vai depender tanto da termodinâmica do processo quanto da cinética da eluição. A eficiência ela é um parâmetro termodinâmico. Por que é um parâmetro termodinâmico? Porque ela depende da seletividade, que é razão de fatores de retenção que dependem das constantes de distribuição, como a gente já discutiu na aula anterior. Isso é um parâmetro termodinâmico. A eficiência depende da dispersão das bandas cromatográficas, que é um fator que essencialmente depende da cinética, da velocidade com que os moléculas analito caminham de uma fase estacionária para a fase móvel, elas se transferem de uma fase a outra. Você minimiza a dispersão maximizando o número de pratos teóricos. Bom, mexer na resolução, na retenção, a gente já falou que não é uma boa, apesar dela afetar o valor da resolução. Quer dizer, a gente tem que olhar tanto para a cinética quanto para a termodinâmica do processo para otimizar a separação. Bom, maximizar a diferença dos tempos de retenção é um negócio que a gente já vai falar daqui a pouco. E para minimizar a largura dos picos cromatográficos? Como a gente já falou, né, a migração do analito pela coluna inevitavelmente provoca a dispersão desse pico. Para minimizar a dispersão, a gente tem que saber como essa dispersão se relaciona com parâmetros operacionais do sistema cromatográfico, vazão da fase móvel, viscosidade, tudo isso aí, e características dimensionais do sistema cromatográfico, tamanho das partículas do recheio, natureza das partículas do recheio. Se a gente souber isso, a gente vai saber o que fazer para minimizar a dispersão, maximizar o número de pratos teóricos de um sistema cromatográfico. Bom, como a gente já tinha dito anteriormente, né, o modelo que correlaciona a dispersão de bandas cromatográficas com parâmetros operacionais e dimensionais em um sistema cromatográfico. Operacional são coisas que você muda na operação. Dimensional está lá no sistema cromatográfico, é tamanho de partículas, características das suas colunas, dos seus sistemas. Esse modelo foi proposto pelo Archer Martin, porque é o sujeito que a gente já mencionou, em 1941. Ele fez uma analogia da coluna cromatográfica com uma coluna de destilação fracionada. A eficiência dessas colunas de destilação fracionada, ou seja, como elas conseguem reter, como elas conseguem fazer com que constituintes da mistura a ser destilada se condensem em frações bem estreitas, depende do número de pratos, estágio de equilíbrio líquido-vapor que tem no interior da coluna. Que história de prato é essa? Uma coluna de destilação fracionada, essas que tem em destilaria de petróleo, refinarias,
nada mais é que uma torre muito grande, muitas vezes. Eles têm colunas de destilação fracionada de bancada de alguns centímetros de altura, até torres de destilação fracionada de dezenas de metros de altura para refinarias de petróleo. Dentro dessas torres você tem pratos, você tem discos perfurados em intervalos regulares. Esses discos perfurados são pontos onde o vapor da mistura que você vai fracionar passa, pode se condensar, o líquido condensado pode ser ir sendo retirado por torneiras aqui do lado. À medida que o vapor sobe pela coluna, os constituintes menos voláteis vão se condensando nos pratos, podem ir sendo recolhidos, até uma hora que chega líquidos tem poucos voláteis, eles podem ser recondensados, reinjetados ou então purgados, né? Bom, o que ele observou é que a pureza de cada fração aqui que ele recolhe era tanto maior quanto mais pratos tinha numa coluna de mesmas dimensões. Isso já se sabia, né? Isso era um negócio que desde essa década de 1905, 1915 era conhecido. Ele supôs então que, bom, a coluna cromatográfica ela funciona com um processo similar. Você vai ter aqui na coluna de destilação fracionada tem vários estágios onde tem equilíbrio líquido-vapor. O vapor de um estágio sobe para o outro, o líquido desce para o estágio de braço. Então você vai tendo equilíbrios líquido-vapor. Numa coluna cromatográfica também você vai ter equilíbrio entre o analítico se distribuindo em duas fases, condensada e não condensada, ou líquida 1 e líquida 2, dependendo da modalidade de cromatografia, e supôs que quanto mais estágios de equilíbrio tivesse dentro da coluna, menos o analítico se dispersava. Ele chamou esses estágios de prato teórico porque nessa coluna aqui você tem prato de verdade. Na coluna cromatográfica você não tem prato, ela é contínua na verdade. Então os estágios de equilíbrio, né, não são estanques, não são discretos, são contínuos, são teóricos. Como que você calcula o número de pratos teóricos de uma coluna cromatográfica? Na verdade, o número de pratos é do sistema, mas a maior contribuinte à dispersão é a coluna, então acaba atribuindo o número de pratos à coluna. Você pega lá um cromatograma, seleciona qualquer pico simétrico com uma retenção mínima, não pode ser um pico nem muito retido, nem pouco, nem muito retido, fator de retenção de 3 a 10, ou seja, tempo de retenção ajustado de 3 a 10 vezes o TM da coluna, o tempo que a fase móvel demora para passar. Picos que eluem muito rapidamente, já não é tão... o processo de eluição não pode ser muito bem modelado por esses sistemas, probleminha simples. Picos muito retidos também. Mede o tempo de retenção, mede a largura de base do pico e calcula o número de pratos. Na verdade, né, a teoria básica diz que o número de pratos é o tempo de retenção dividido pela desvio padrão da gaussiana associada à dispersão desse pico ao quadrado. Agora, lembre, né, a largura de base era 4 vezes, a largura de base é 4 vezes esse parâmetro aqui, ou seja, gaussiano, sigma da função gaussiana associada à banda dividido tempo de retenção era sigma dividido por 4, era 4 sigma. Então, jogando aqui, ele é invertido. Se você mantiver o tempo de retenção, aumentando o número de pratos teóricos, você diminui a largura de base, você tem melhor resolução. Na prática, né, a gente sabe que em vez de raciocinar em termos de número de pratos teóricos de uma coluna, na otimização é mais conveniente a gente raciocinar em termos de um parâmetro derivado, altura equivalente a um prato teórico. O que é a altura equivalente a um prato teórico? Se uma coluna tem x metros, x centímetros e tem n pratos, o tamanho de cada um desses estágios de equilíbrio, ou seja, a altura equivalente a um prato teórico, é a razão entre comprimento da coluna e número de pratos. Então, se uma coluna tem 10.000 pratos e 100 centímetros, o número de pratos teóricos é 10.000 sobre... A altura do prato teórico é 10.000, 100 sobre 10.000, é
100 sobre 10.000, 10 sobre 1.000, 1 sobre 100 centímetros, é 10 micrômetros. Quanto menor a altura do prato teórico, mais pratos tem numa coluna, maior a eficiência. Então, para otimizar a eficiência no sistema cromatográfico, a gente tem que achar as condições que minimizem a altura equivalente a um prato teórico. O número de pratos é difícil você correlacionar diretamente com parâmetros operacionais e dimensionais, mas a altura do prato teórico dá para você correlacionar. Na prática, né, a altura do prato teórico, ela é mais ou menos, pode ser mais ou menos raciocinada como sendo o tamanho da seção da coluna cromatográfica necessário para que uma determinada porção no analito atinja o equilíbrio entre fase estacionária e fase móvel. Então, eu introduzo na ponta de uma seção da coluna numa seção qualquer da coluna cromatográfica, uma porção de analito. Começo a eluir. No início estava tudo na fase móvel. À medida que o analito vai caminhando, ele vai se equilibrando entre as duas fases. A hora que a concentração na fase móvel, na fase estacionária, atinge o equilíbrio, a razão entre as duas concentrações atinge a constante de distribuição, a gente considera que a banda caminhou equivalente a uma altura equivalente do prato teórico. Então, é óbvio, quanto menor essa altura, mais facilmente os analitos irão se equilibrar entre as duas fases, menos eles irão se dispersar. Bom, o primeiro dos fatores que afeta a altura equivalente a um prato teórico é a velocidade média da fase móvel. A relação que existe entre a altura equivalente a um prato teórico e velocidade média da fase móvel, graficamente é essa. Isso aqui é o que a gente chama de curva de Van Dinter. Van Dinter foi uma das pessoas, na verdade é um grupo de autores, né, que publicou um trabalho fundamental na década de 50, que modelou, estendeu o modelinho simples do Martin de separação em estágios discretos para separação contínua, né? Eles observaram, né, que a relação que existe entre a altura do prato teórico e vazão da fase móvel na coluna, ou seja, sua velocidade linear, era uma curva desse tipo. Então, para velocidades de fase móvel muito pequenas e muito rápidas, o prato teórico aumentava, a altura do prato teórico aumentava, ou seja, você ia perdendo eficiência. Existe uma velocidade de fase móvel ótima, na qual a altura do prato teórico é minimizada, onde você tem o máximo de eficiência. Ou seja, na prática, você vai maximizar a eficiência, você está lá com o seu sistema cromatográfico prontinho, coluna selecionada, fase móvel selecionada, tudo selecionado, você vai otimizar a velocidade da fase móvel. Na prática, você vai cromatografar uma mistura de teste, uma amostra de teste de composição conhecida com várias vazões de fase móvel, selecionar um pico, calcular o número de pratos, calcular a altura do prato teórico para aquelas condições, plotar e achar qual que é a velocidade onde você tem o máximo de eficiência. Bom, a relação que existe entre a altura do prato teórico e velocidade é essa. Só que, para uma determinada velocidade, a altura do prato teórico, uma velocidade máxima de maior eficiência, a altura do prato teórico vai depender de características da coluna cromatográfica, das dimensões da coluna cromatográfica, da fase móvel, da fase estacionária. Então, a altura do prato teórico depende da vazão, e a razão que existe entre vazão e altura vai depender de características físico-químicas e dimensionais de coluna, de fase estacionária, disso aí, de tudo isso aí. Então, antes de você otimizar a vazão, você tem que selecionar colunas cromatográficas, fases móveis, fases estacionárias, com condições instrumentais que possibilitem a mínima altura de prato teórico na melhor vazão possível. Para isso, a gente tem que saber como matematicamente se relaciona a altura do prato teórico
e velocidade da fase móvel. Qual que é a relação delas em termos de parâmetros dimensionais de coluna, fase móvel, fase estacionária? Bom, existem dois modelos matemáticos principais que mais ou menos levam aos mesmos resultados e que correlacionam altura equivalente a um prato teórico e características da coluna cromatográfica. A equação clássica de Van Dinter, que é essa aqui, a altura do prato teórico, depende da velocidade da fase móvel e de parâmetros A, B e C, característicos da coluna cromatográfica e das fases móveis e estacionárias do analito. Essa equação ela vale especialmente para colunas recheadas e empacotadas. E a equação de Golé, que é um aperfeiçoamento da equação de Van Dinter, ela é válida para colunas tubulares abertas, para colunas capilares. Se vocês notarem a equação de Golé e de Van Dinter, a diferença que existe entre elas. As duas têm um termo B, que a gente vai discutir o significado de cada um desses termos e como a gente mexe na coluna cromatográfica, em parâmetros de coluna e fase para otimizá-los separadamente. A equação de Golé em colunas capilares não tem termo A, falta o termo A aqui, e o termo C pode ser dividido em dois termos, entre dois constituintes, CM e CS. Essas equações servem para qualquer cromatografia, gasosa, líquida, supercrítica, eletroforese, são melhores para fases estacionárias líquidas, também servem para fase estacionária de adsorção, com certas limitações. E o que interessa para a gente aqui? Se a gente souber de onde vêm os termos A, B, C, CS, CM, qual a relação desses termos com parâmetros que a gente pode medir na coluna cromatográfica, a gente pode conhecer na coluna cromatográfica, a gente pode selecionar colunas e fases mais adequadas para conseguir o máximo de eficiência. Depois a gente só otimiza a vazão de fase móvel, a gente já conseguiu o máximo de eficiência possível. Bom, os modelos, o modelo de Van Dinter e o modelo de Golé, eles partem do princípio que a dispersão das bandas cromatográficas na eluição vem da soma de contribuição de três causas, três fatores independentes. Cada parte das equações de Golé e Van Dinter descrevem a contribuição de um desses três fatores e a gente teria que atuar nesses três fatores para conseguir o mínimo de altura de prato teórico quando a gente otimizar a vazão. Então, o termo A da equação de Van Dinter, que é essa primeira parte aqui, é a chamada contribuição dos efeitos de múltiplos caminhos. A gente vai mostrar o que é isso. O termo B, que aparece na equação de Van Dinter e Golé, e nesse segundo termo, a contribuição dele vai diminuindo quando você aumenta a velocidade de fase móvel, aumenta a vazão. Ele é máximo quando a velocidade é pequena, né? É o chamado espalhamento da banda por difusão longitudinal, que contribui para o alargamento. E o último componente, tanto das equações de Van Dinter quanto de Golé, é a contribuição atraso pela transferência de massas entre fases estacionária e móvel, ou transferência de massas total. Quanto maior a velocidade da fase móvel, maior a contribuição desse termo na dispersão. A gente vai ver o que cada um desses termos e como a gente pode minimizar as contribuições de cada um desses efeitos na altura do prato teórico. Muito bem. Bom, o termo A, chamada contribuição dos múltiplos caminhos, ele é o mais fácil de entender e, na verdade, ele só acontece em colunas empacotadas. Imagine que você tem uma coluna lá, empacotada, um monte de partículas, né, de fase estacionária, e a fase móvel vai fluindo por canais entre essas partículas. E os analitos que são introduzidos na conta da coluna se distribuem entre as duas fases durante a eluição. Bom, o caminho que cada partícula, cada molécula de fase móvel vai fazer vai depender dos canais que ela vai tomar aqui para percorrer a coluna. Desconsiderando qualquer outro efeito, né,
Vamos imaginar 3 moléculas do analito que entram aqui na ponta da coluna. Uma molécula, ela, por acaso, ela faz um caminho mais curto pelos canais entre as partículas. Ela toma um caminho bem reto. Teoricamente, essa partícula vai demorar pouco tempo para atravessar a coluna. Outra partícula do mesmo analito, outra molécula do mesmo analito, acaba pegando um caminho, canais mais sinuosos, acaba caminhando por canais mais sinuosos. O tempo médio que as partículas que vão por canais sinuosos e canais curtos vão passar distribuído entre as duas fases é igual. Porém, as partículas que vão por canais curtinhos vão demorar menos tempo, em média, que as partículas que vão por canais longos. O que resulta? Moléculas do mesmo analito vão tender a se espalhar pela coluna durante a eluição, vão tender a se dispersar pela coluna. Elas entraram juntas, como cada uma pegou um caminho separado, é mais ou menos que nem o motorista do Uber que não sabe ler o GPS, ele pode fazer um caminho doido, as duas vão chegar no mesmo destino, mas uma vai tomar um caminho maior que o outro. Bom, obviamente numa coluna capilar não existe esse fenômeno. Coluna capilar tubular aberta, né? Não existem vários caminhos para os análitos tomar. Ele só tem um, pelo meio da coluna. Ele só vai ocorrer, essa contribuição A, quando você tem colunas empacotadas ou recheadas. E ela independe, se você olhar a equação de Van Dinter, né, você vai ver que ela independe da velocidade da fase móvel. O número de quanto mais caminhos independentes tiver para uma molécula passar, maior a possibilidade de haver dispersão. Isso não vai ser mudado se a fase móvel vai rápido, vai devagar, se a fase móvel é viscosa, é isso, é aquilo. Vai depender apenas das características do recheio da coluna, principalmente do diâmetro de partícula do recheio, diâmetro médio das partículas que você usou para rechear a coluna, das partículas de fase estacionária ou de material recoberto com filme de fase estacionária líquida. Quanto menor esse diâmetro, menor esse termo A. A diferença principal entre cromatografia líquida convencional, aquela Tsuitia de alta eficiência, é que as colunas de cromatografia líquida de alta eficiência são recheadas com partículas de alguns micrômetros, diâmetro médio muito pequeno. Por isso, a gente tem alta eficiência. Isso causa uma série de outros problemas que a gente vai debater à frente. Mas também por isso é que tem grande eficiência. Esse parâmetro aqui, eu chamo de parâmetro adimensional de qualidade do recheio, ele vai ser tão pequeno quanto mais empacotada for a coluna. Se você simplesmente pegar as partículas do seu recheio, jogar dentro de um tubo, deixar espaços livres, deixar grandes espaços livres, grandes canais, irregularidades, se você usar partículas, materiais para rechear a coluna com partículas de diâmetros muito diferentes, desde partículas pequenas até grandes, irregulares, esse termo aqui vai ser muito grande, você vai ter um alargamento significativo do pico. Então, quer dizer, quando você prepara uma coluna recheada, seja para líquida ou para gasosa, as partículas do recheio elas têm que estar compactadas de forma bem regular, bem densas, para que esse termo aqui seja o menor possível. E o material tem que ter partículas, idealmente tudo do mesmo tamanho. Isso na prática é impossível. Então, um material de boa qualidade para recheio de coluna tem uma distribuição de tamanho de partícula pequena. Com essas duas demandas atendidas, você minimiza o termo A, você tem um aumento no número de pratos teóricos possíveis na sua coluna, na máxima eficiência. Então, tá aqui, ó. Quanto menor o diâmetro de partícula, menor a contribuição de A ao alargamento do pico. E se você tem partículas de recheio tamanho uniforme, regulares e um recheio compactado, sem canais ou irregularidades, você tem aquele termo lambda minimizado e também minimiza o A.
Essas micrografias aqui mostram recheios de colunas cromatográficas com partículas irregulares, partículas de tamanho uniforme e com partículas regulares e uniformes. Não é muito difícil de imaginar que se você usar esse material aqui para rechear uma coluna, você vai ter um recheio absolutamente regular, com canais todos mais ou menos do mesmo tamanho, sem espaços vagos, sem espaços livres dentro do canal interior da coluna, sem canais de diferentes tamanhos. Se as partículas têm tamanho não uniforme, que nem essa, a gente tem desde partícula pequenininha até grandona, ó, dá para ver aqui, até nessa micrografia, que não tem como a gente empacotar densamente esse recheio. Vão sobrar espaços mortos, onde as moléculas vão poder entrar, ficar zanzando lá dentro, se atrasar. Então isso causa alargamento pelo termo de múltiplos caminhos. E partículas irregulares, mais ainda, né? Se você tentar rechear uma coluna de alta eficiência aqui, você vai ter alta eficiência nenhuma. Bom, o termo B, lembre-se que o termo B, a contribuição dele é B sobre velocidade da fase móvel, ele é o chamado termo da difusão longitudinal. O que é difusão? Se eu tenho um soluto dissolvido num solvente, ele vai se espalhar naturalmente por esse solvente pela difusão. Então, se eu pingar uma gota de corante num copo de água, esse corante vai naturalmente se espalhar, se dispersar por todo aquele solvente, por todo aquele copo de água. Esse fenômeno é chamado fenômeno de difusão. Por causa das colisões entre moléculas dos solventes e dos solutos, as moléculas do soluto vão se espalhando no soluto. Bom, o que isso tem a ver com dispersão cromatográfica? Imagine que a gente introduziu lá na ponta da coluna cromatográfica uma banda de um analito. À medida que esse analito vai caminhando na coluna, essas moléculas vão caminhando, elas vão naturalmente também difundindo. Ocorre também a chamada difusão. Então, está tendo o arraste aqui. À medida que há arraste, também há difusão. Desculpe. Imagine que vocês pararam o fluxo de fase móvel. O que vai acontecer com os analitos? Os analitos que estavam numa banda estreita, você vai observar claramente eles se difundindo para um lado e para o outro, se espalhando. Ou seja, durante a eluição, você, além do movimento preferencial nessa direção, você também tem componentes de difusão, tanto para frente quanto para trás. Isso faz com que a banda cromatográfica vá se espalhando, vá se dispersando, porque as moléculas, enquanto estão eluindo, vão difundindo também pela coluna, vão se espalhando pela fase móvel. Quanto mais tempo a banda cromatográfica passa na coluna, mais ela se espalha por difusão longitudinal, ou seja, por isso esse efeito de espalhamento é inversamente proporcional à velocidade da fase móvel. Entra aqui B sobre U. Velocidades baixas de fase móvel vão implicar que a banda do analito vai demorar um tempão para passar pela coluna e vai se espalhar por difusão inevitavelmente. O coeficiente que descreve isso aí, o termo B, ele é proporcional ao coeficiente de difusão do analito na fase móvel, chamado coeficiente de difusão da lei de Fick. O coeficiente de difusão é um parâmetro que mede a velocidade com que determinada molécula se espalha em um solvente a uma dada temperatura. Moléculas pequenas tendem a se difundir mais rapidamente que moléculas grandes. Moléculas de um mesmo analito difundem mais rapidamente em solventes pouco viscosos que solventes menos viscosos. E também depende, no caso de colunas empacotadas e capilares, um chamado fator de obstrução empírico, né? Que não adianta nem a gente discutir muito aqui, o efeito dele é mínimo, né? Não dá para falar muito. Então, essa contribuição de difusão longitudinal, ela é significativa só em velocidade de vazão de fase móvel muito baixa, que normalmente você não vai empregar. As condições onde o termo B afeta significativamente a separação normalmente não são necessárias, não são importantes
porque dificilmente você vai usar vazão tão baixa na prática. Então você dificilmente acaba considerando o termo B na otimização das condições. O termo mais importante, além do em colunas empacotadas e capilares para eficiência, na verdade acaba sendo o termo C, o termo correspondente a atraso de transferência de massa, que pode ser suposto como sendo, tanto no modelo de Van Dieter como no Golé, mas principalmente no de Golé, a soma de dois termos, o CM e o CS, contribuição a atraso de transferência de massas na fase estacionária e na fase móvel. Eles vêm de fenômenos ligeiramente diferentes. O atraso na transferência de massas na fase estacionária, o alargamento devido ao atraso na transferência de massas na fase estacionária, vem do fato que os analíticos não passam instantaneamente de uma fase a outra. A transferência das moléculas do analito entre a fase móvel e a fase estacionária não é instantânea. Bom, imagine aqui, eu tenho um perfil de concentração do analito na fase móvel e o perfil correspondente na fase estacionária, que aqui só está negativo para espelhar a figura por uma questão gráfica, né? Na verdade, não é uma concentração negativa. Em cada ponto aqui dessa banda, a razão entre essas concentrações é igual à constante de distribuição. Bom, mas a fase aqui de cima está se movendo e a fase aqui de baixo está parada. À medida que a fase aqui de cima está movendo, essa banda dissolvida aqui na fase estacionária também vai se movendo. Se as moléculas passassem de uma fase para outra instantaneamente, a banda de baixo, o perfil de concentração na banda da fase estacionária, iria sempre acompanhar exatamente o perfil de concentração do analito na fase móvel. Porém, essa transferência não é instantânea. Imaginem que você tem um processo discreto de eluição. Você move a fase móvel um ΔX e espera atingir o equilíbrio. Move um ΔX e espera atingir o equilíbrio. Então você vai lá, você moveu a fase móvel aqui, um ΔX. Essa porção de cima que está dissolvida na fase móvel também se move. Só que a porção na fase estacionária fica parada por um tempo. Depois de um certo tempo é que vão passando moléculas de um lado para o outro, restabelece-se o equilíbrio. Bom, e o que isso tem a ver com o alargamento? Antes da eluição, antes de eu mexer a fase estacionária, a fase móvel, desculpe, esse ΔX, a largura da banda dentro da coluna era essa. Eu arrastei lá a fase móvel um ΔX, a largura foi incrementada. Ela aumentou um pouquinho, porque uma parte da banda que estava na fase móvel se moveu sem que a banda na fase estacionária acompanhasse, e uma parte do analito que estava na fase estacionária se arrastou. O equilíbrio vai ser restabelecido. Quando se restabelecer, a banda vai estar dispersa nessa largura. Ou seja, esse termo CS, que corresponde à resistência, chamada resistência transferência de fase entre as fases móvel e estacionária, ele só existe no termo original, na equação de Van Dieter, só existe esse termo. O outro termo, CM, ele não existe, ele não é representado. E ele, obviamente, a contribuição dele vai ser tanto maior quanto maior a velocidade da fase móvel. Se a fase móvel está andando muito rapidamente, os análises aqui na fase estacionária não conseguem se equilibrar, eles acabam se espalhando mesmo. Isso fica mais ou menos claro nessa animação aqui, né? A fase móvel vai fluindo pela coluna. Os analitos entram na fase estacionária, eles demoram um pouco para sair dele. Isso faz com que alguns analitos se atrasem em relação ao fluxo de fase móvel. Quanto mais os analitos demoram para entrar de uma fase e passar a outra, mais eles se arrastam. E quanto mais rápida a fase móvel flui, maior o efeito desse atraso. Se a fase móvel flui lentamente, os analitos têm tempo de se equilibrar entre a fase. Se a fase móvel flui rapidamente, o atraso vai ficar significativo para isso. Você vai ter um alargamento significativo. Por isso
Esse espalhamento é proporcional diretamente à velocidade média da fase móvel. Se você tem uma fase estacionária líquida e colunas empacotadas, a razão entre o termo CS e parâmetros dos analitos na coluna é essa: 8 sobre π quadrado, fator de retenção do analito, espessura do filme de fase estacionária líquida, imobilizado, e coeficiente de difusão do analito na fase estacionária líquida. Quer dizer, filmes finos de fase estacionária, se a fase estacionária líquida for usada na forma de um filme fino, não de um filme espesso, se tiver pouca fase estacionária líquida, o atraso das moléculas devido a essa resistência de transferência de fases é menor. E olha que é ao quadrado esse termo. Ou seja, você consegue otimizar significativamente a eficiência se você usar colunas cromatográficas, tanto de cromatografia líquida quanto gasosa, onde o filme de fase estacionária seja bem fino, onde haja uma pouca fase estacionária. E esse é o coeficiente de difusão do analito na fase estacionária. O analito vai difundir lá dentro da fase estacionária líquida. Quanto mais rápido o analito conseguir difundir dentro da fase líquida, menor a contribuição desse termo. Diferentes fases líquidas, idênticas às vezes quimicamente, mas de fabricantes diferentes, às vezes tem coeficientes de difusão para o mesmo analito diferente. Então, por isso que às vezes a coluna de um determinado fabricante é melhor que a outra. Fator de retenção também contribui, óbvio. Se tem um fator de retenção elevado, né, a tendência é que muitas moléculas sempre entrem aqui dentro e acabem se arrastando, se atrasando mais em relação ao fator de retenção menor. Mas isso aqui não tem como medir, não tem como mexer, né? O analito está lá e você não escolhe ele. Para colunas capilares, né, o termo, né, em termos numéricos, em termos algébricos, ele muda. Não é aquele 8π quadrado, ele tem esse termo. Aqui a gente tem 8π quadrado, aqui é 2/3, mas é exatamente a mesma dependência. Diminuindo a espessura de filme estacionário, fazendo com que a fase estacionária líquida tenha um coeficiente de difusão maior para o analito, que são fases menos viscosas, fases de melhor qualidade, principalmente viscosidade da fase líquida, você tem coeficiente de difusão menor. Bom, então, né, aí qualquer modalidade de cromatografia é chave. Se você tiver cromatografia gás líquido, líquido, tiver partição, a fase estacionária é um líquido na forma de um filme fino sobre as paredes do tubo, ou sobre as paredes do tubo, ou sobre um suporte sólido que enche uma coluna. Quanto menor a espessura desse filme, mais eficiente é a coluna. Isso é a chave também para você conseguir máxima eficiência. E coeficiente de difusão do analito na fase estacionária. Se a fase estacionária permitir que o analito difunda rapidamente por ela, a eficiência vai ser maximizada. Quer dizer, uma molécula do analito que entrou lá dentro, que consiga sair rapidamente lá da fase, né, vai ser uma condição favorável. Então, você tem que ter uma fase estacionária com características tais que o analito consiga entrar e sair rapidamente dela. Que o coeficiente de difusão seja menor possível, seja o maior possível. Quanto maior o coeficiente de difusão do analito, melhor. Qualquer característica que facilite a difusão dos solutos, especialmente viscosidade baixa, é desejável. Quer dizer, quanto menos viscosa for a fase estacionária líquida, melhor. Fator de retenção, se você aumentar ele, né, X aqui capilar, empacotado, o fator numérico aqui é diferente. Só que o fator de retenção afeta o CS. Você pode aumentar a retenção, você pode usar condições que aumentem a retenção, esse termo CS vai ser menor. Só que não é recomendável porque o tempo de análise também aumenta e você pode também afetar a seletividade. Então, resumo da ópera. Como você diminui o termo CS? Usando recheios de coluna, no caso de fase estacionária líquida, com espessura de filme pequena, e fases estacionárias líquidas pouco viscosas e com outras características que facilitem a difusão do analito por ela. E o termo CM, que só aparece em colunas
capilares, né? Bom, esse termo CM, chamado resistência à transferência de massas na fase móvel, vem do efeito do atrito da fase móvel com as paredes da coluna. Bom, a fase móvel está lá fluindo na sua coluna capilar, um tubo sempre fino, né? Um negócio que é bem conhecido desde os inícios da mecânica de fluidos, lá do Bernoulli, daquele pessoal que bolou toda a sistemática de mecânicas de fluidos, é que quando um fluido flui em um tubo regular, a velocidade desse fluido no centro do tubo é maior que a velocidade adjacente às paredes. O perfil de velocidade do fluido dentro do tubo é esse. Por quê? Bom, o atrito do fluido com as paredes do tubo, que decorre da viscosidade desse fluido, faz com que seja mais difícil o fluxo adjacente à parede. Quanto mais distante da parede, quanto mais perto do centro, menor o efeito desse atrito, mais rápido vai o fluido, ou seja, num tubo capilar, a velocidade de um líquido que flui por ela não é regular, ela tende a ser zero praticamente aqui, encostado na parede, e máximo no interior. Ou seja, se eu colocar uma molécula aqui, uma aqui e outra aqui, essa molécula que está no centro vai sempre caminhar mais rapidamente que a molécula que está perto da parede. O que resulta é que elas se espalham. Vai acontecer um alargamento de uma banda cromatográfica. Você tem um conjunto de moléculas que estão, algumas perto do centro, outras perto das extremidades da parede. Inevitável, vai haver alargamento. Isso só vai ocorrer numa coluna capilar, porque numa coluna cromatográfica empacotada tem tantos canais de tantas dimensões diferentes que esse efeito acaba sendo irrisório, ele se compensa de um canal para outro. Seja como for, né, numa coluna empacotada, esse efeito aí, que é pequeno, mas existe, ele depende do diâmetro de partícula e do coeficiente de difusão do analito na fase móvel. Numa coluna capilar, depende do diâmetro da coluna e também do coeficiente de difusão do analito na fase móvel. Na coluna capilar, depende também do fator de retenção, o analito mais retido vai sofrer mais esse efeito. Uma coluna capilar de uma constante numérica, lá como empacotada, uma constante numérica que é empírica, que é similar a esse fenômeno aqui. De modo geral, quanto mais rápido a fase móvel flui, maior o gradiente de velocidade na coluna e esse espalhamento vai ser cada vez maior, ou seja, ele também é um termo que contribui proporcionalmente à velocidade de fase móvel. E ele depende já do do DM, né? Que está errado. Depende do DM, que é o coeficiente de difusão do analito na fase líquida ou na fase móvel. Observem que o DM aparece no termo B e no termo C. No termo B, quanto maior o coeficiente de difusão, maior é a contribuição daquele termo B para o alargamento. Então, a gente usaria fases móveis onde a difusão é rápida, a difusão é lenta. Quer dizer, quanto menor o DM, menor a contribuição. Aqui é o contrário. Como o termo C é mais importante, o termo B ele dificilmente tem efeito prático, só para velocidades elevadas, você vai sempre utilizar fases móveis onde o DM, o coeficiente de difusão, seja o maior possível, onde o analito difunda o mais rapidamente possível. No termo B, difusão rápida, muita dispersão, você tem uma situação não desejável, mas o termo B não é importante na prática. E diâmetro de partícula influi ao quadrado, aqui no termo CM, nas colunas empacotadas, e o diâmetro de coluna influi ao quadrado no termo C das colunas capilares. Ou seja, para eu conseguir altíssima eficiência, eu tenho que ter colunas empacotadas com partículas de tamanho muito pequeno, tanto pelo termo A quanto pelo termo C, e para colunas capilares, colunas de diâmetro muito pequeno, por causa do termo C. Colunas capilares de altíssima eficiência, principalmente para cromatografia gasosa,
são a chave principal para você conseguir alta eficiência. Colunas empacotadas com partículas de recheio de pequeno diâmetro são a chave para alta eficiência em cromatografia líquida. E para qualquer coluna líquida, gasosa, a fase móvel onde tem difusão rápida do analito, pouco viscosa, dá melhor eficiência. Ah, mas o termo B, com fase móvel pouco viscosa, tem difusão. Mas o termo B, ele só influi para a velocidade pequena de fase móvel, que na prática nunca é usada. Bom, aqui a gente tem as contribuições relativas de cada um desses termos para a altura equivalente do prato teórico. A gente vê que o termo A, ele independe da velocidade de fase móvel. O termo C, ele é importante para velocidades altas. O termo C para velocidades, o termo B para velocidades muito baixas, o termo C para velocidades altas. Essas velocidades baixas raramente são usadas, então realmente o fundamental é primeiro olhar para o termo C, para aqueles fatores que acertam o termo C. E claro, também para o termo A. O termo B já não é tão importante. Então, sumário geral. Para otimizar a eficiência, primeiro você seleciona uma coluna cromatográfica, fase móvel, fase estacionária, com características que tenham a máxima eficiência possível. Se for uma coluna empacotada, no caso de líquida, recheio regular, uniforme, altamente compacto, que você vai minimizar A. Se partículas uniformes de pequeno diâmetro, minimiza A e C. E recheio com a menor carga de fase estacionária possível, que dá um diâmetro de filme de fase estacionária líquida pequeno. Minimiza o termo C. Colunas capilares, principalmente em gasosa, uma coluna com o menor diâmetro possível e filme tão fino possível de fase estacionária, que você mexe lá no termo C. E para ambas colunas, fase móvel e fase estacionária, onde os analitos difundam rápido, baixa viscosidade, que você vai mexer lá no termo C. Definiu a coluna, você escolheu a coluna que dá o máximo de eficiência, fase móvel, fase estacionária e outras condições, instala ela e otimiza a vazão de fase móvel para obter a condição de HE mínimo. Seleciona um ou mais analitos lá da sua amostra, com K, fator de retenção alto, cromatografa uma amostra padrão com analito selecionado em várias vazões de fase móvel, calcula o H para cada condição, plota a curva de Van Ditten e vê o H mínimo, uma vazão onde tem um H mínimo. Bom, isso a maximização da diferença dos tempos de retenção. Mas também da maximização da largura, mas a gente também tem que maximizar a diferença entre os tempos de retenção. E isso a gente vai tratar na próxima aula, as abordagens para maximizar a diferença no tempo de retenção. Então por hoje a gente encerra. Semana que vem a gente finaliza a discussão geral sobre otimização cromatográfica. Vamos falar de interações intermoleculares e o efeito deles na minimização, na maximização da diferença de tempos de retenção da seletividade. E na próxima aula, depois dessa, vamos falar de análise quantitativa, calibração e a gente encerra essa parte inicial do curso. Então, até a próxima semana.